Um irmão certa vez contou uma história assim. Um pintor estava executando o trabalho da sua vida, a sua obra-prima. E ele estava em um mezanino no seu ateliê, um andar então mais elevado. E à medida que ele ia concluindo a sua obra, o seu assistente estava ao lado. E o pintor, concluindo esse trabalho magnífico, terminou de pintar o seu quadro, levantou da banqueta de onde estava sentado e foi dando passos para trás, para contemplar mais panoramicamente a beleza da obra da sua vida, sua obra-prima. E quando esse pintor deu alguns passos para trás, o seu assistente pegou uma lata de tinta e jogou no quadro. Então o pintor parou imediatamente assustado e disse a ele: "O que você fez? Você destruiu a obra-prima da minha vida." E ele disse: "Eu destruí a sua obra-prima para que você não fosse destruído." E quando então ele olha para trás, ele estava a um passo mais de cair do seu mezanino. A obra de Deus na vida de Jó, atuando sobre essa obra-prima chamada Jó, o maior de todos os do Oriente, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, recebeu por 2 vezes o testemunho de Deus da sua integridade. Deus vai atuar na soberba de Jó, nessa obra-prima, despojando das suas virtudes. Podemos dizer que Deus destruiu as obras de Jó. Seus filhos foram-se embora, sua glória foi-se embora, sua dignidade e honra foram-se embora, e Jó foi para um monte de lixo. E assim Deus abateu nele o soberbo. Por qual propósito? Capítulo 42, o fechamento do livro. Mas nós então ainda não estamos nele. Nós estamos no capítulo 41, que são 34 versículos sobre o Leviatã, o segundo irmão de Jó, o crocodilo. Veja o que então Deus diz sobre esse poderoso Leviatã. Verso 1. Podes tu... O Senhor já havia perguntado pode no verso 24, pode alguém apanhá-lo? Agora, podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Por que essas perguntas de pode de Deus a Jó? Porque ele havia dito ali nos versos 10 a 14, que já lemos, do capítulo 40, que se fosse possível para Jó, então te orne de excelência e de grandeza e abata todo soberbo. Então Jó não poderia tratar nem com o hipopótamo que havia nele, e nem com o crocodilo que havia nele. Então podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Nosso Deus tem palavras precisas. Travar a língua com uma corda. Quem travaria a língua desse Jó? Uma língua poderosa, uma língua reta, uma língua que colocava todos os mais altos abaixo. Quem lhe pode travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar as bochechas com um gancho? Acaso ele te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a tua mão sobre ele. Lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Está vendo? Jó era indevassável. Jó era intocável por qualquer outro homem, dada a sua integridade. Verso 9. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo.
Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Então, por um lado, está muito claro que assim como esse hipopótamo era o Jó, o maior do Oriente, esse crocodilo também foi usado para exemplificar o soberbo que havia em Jó. Por outro lado, Deus está dizendo que o poder que esse Leviatã possui é um poder que foi concedido por Deus. Então só Deus pode domá-lo. Então nós chegamos ao verso 11, tão importante nesse discurso. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Nós já usamos essa palavra várias vezes aqui nas nossas sessões. Os amigos de Jó, e também Jó, eram adeptos da teologia da retribuição. E encaixotaram Deus nessa doutrina. E não havia mais nada além dela. Então Deus estava amarrado em abençoar Jó, porque Jó amarrou Deus com a sua justiça, integridade e retidão. Então Deus necessariamente faz essa pergunta para Jó. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Então, ele está dizendo a Jó que ele não está lidando com ele baseado na doutrina de retribuição. Ele está lidando com Jó em caminhos mais elevados, que ele não conhecia, nem os seus amigos, muito menos. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Verso 12 inicia uma nova sessão. Essa que lemos começou lá no verso 1, podes tu apanhar o crocodilo, e vai até o verso 11. Então nós temos o verso 12, o início de mais uma sessão dentro desse tema do Leviatã. Não me calarei a respeito dos seus membros, e nem da sua grande força, e nem da graça da sua compostura. E agora, irmãos, muito cuidado, vamos ter aqui nos versos 13 e 17. Então, olhe com atenção cada palavra. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Vamos fazer uma pausa aqui um momento. Será que o Novo Testamento tem algo a nos sugerir sobre essa couraça dobrada? Deus está dizendo, vamos avançar os versículos para ficar mais claro o quadro, e já voltamos nisso. Veja o verso 15, olhe com atenção. As fileiras das suas escamas são o seu orgulho. Então está aí, a chave de todo o trabalhar de Deus na vida de Jó, o motivo está aí, o orgulho, ou a soberba, que já foi citada 2 vezes, nos versos 11 e 12 do capítulo 40. As fileiras das suas escamas são seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta, ou uma cola que as liga. A tal ponto uma se chega à outra, as escamas do crocodilo, que entre elas não entra nem o ar. Deus, o Senhor, está dizendo que Jó era inquebrantável. Jó era impenetrável. Uma às outras se ligam e aderem entre si e não se podem separar. Então vamos olhar primeiro o verso 17 e já voltamos na couraça dobrada. Mais uma vez, na luz do verso 17, nos lembramos de Hebreus 4:12. Se essas escamas são tão justapostas, seladas, e ninguém as pode separar, há alguém que pode penetrar essa couraça e separar essas escamas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de separar, dividir, juntas e medulas, espírito e alma, e é apta para discernir, de novo é julgar, discriminar, separar os pensamentos e os propósitos do coração.
E os 2 redemoinhos de Deus foram planejados para Jó ouvir a palavra de Deus. Jó já sofreu, continua sofrendo, mas agora é o seu sofrimento a palavra de Deus. Porque quebrantamento é união de sofrimento mais a palavra de Deus. Só sofrimento não nos quebrantaria. Só a palavra de Deus não bastaria. Porque nossos ouvidos, não por causa da eficácia da palavra, mas por causa de nossos ouvidos surdos. Então Deus usa o sofrimento e pela aflição, Eliú diz para Jó, lhe abre os ouvidos, para que ele receba a instrução. Então, voltemos ao verso 13, a couraça dobrada. Irmãos, é claro que isso é uma figura. Deus está usando o animal, suas características, e Ele quer falar algo com Jó. Então o que nós vamos fazer, nos parece coerente com a luz do Novo Testamento. O que poderiam ser, na nossa experiência, uma carcaça dupla? O que será que Deus tem a penetrar em nós com sua palavra e com o sofrimento que signifiquem carcaça dupla, couraça dobrada? Sabe, irmãos, que há sim muita clareza no Novo Testamento sobre esses 2 elementos? Primeiro, Romanos 7:5. Romanos 7:5, Paulo diz assim: porque as paixões pecaminosas, quando vivíamos na carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, e assim ele continua o versículo. Então, primeira coisa, na nossa carne nós temos paixões e prazeres. Esse é o primeiro item, primeira camada da carcaça. Essa carcaça, enfim, é o que nos tornamos quando caímos. Deus não criou o velho homem, Deus criou o homem. Quando o homem cai, o pecado penetra na alma do homem. Como a Bíblia chama essa junção? Pecado na alma. A Bíblia tem um nome para isso: carne. Esse é o nome da Bíblia. Ou velho homem. Se você estudar Romanos 6 e os textos, Romanos 7, muitos outros textos que Paulo fala sobre a carne, você não vai conseguir encontrar distinção entre velho homem e carne. Eles são a mesma coisa. Velho homem é a carne é o velho homem. E o que eles são? Natureza adâmica caída. Isso é carne. E isso é velho homem. Então, quando o pecado encontra acesso à alma do homem, Gênesis 3, então o homem se torna carnal, ou a alma é contaminada pelo pecado. Isso é carne, natureza humana caída. Então, primeira carcaça, paixões e prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, o primeiro elemento dessa carcaça são paixões, segundo Romanos 7:5, e prazeres, segundo Tiago 4:1, que militam no mesmo lugar. Na mesma carne militam paixões, ou cobiças, a mesma coisa, e na mesma carne militam prazeres. Então, Tiago vai dizer, vocês pedem e nada obtêm, porque pedem para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Hedonê é a palavra lá, de onde vem a nossa palavra hedonismo. Significa culto aos prazeres. Então, na carne habitam cobiças ou paixões, Romanos 7:5, e prazeres, Tiago 4:1. Essa é a primeira camada da carcaça. Quem pode penetrar essa carcaça e nos salvar de uma vida de paixões e cobiças e nos salvar de uma vida de prazeres que militam em nossa carne? Mas também, de novo, segundo a luz do Novo Testamento, há uma segunda camada. E, irmãos, é nessa ordem. Se Deus não alcança caminho para penetrar a primeira camada, impossível atingir a segunda. A segunda é mais profunda. A segunda camada é a vida independente da alma. Essa é a segunda camada. De tal forma que nós podemos alcançar algum progresso em termos de trato de Deus sobre a camada externa. Cobiças e paixões da carne e prazeres da carne. E isso, por um lado, vai nos apresentar um risco. Nós podemos olhar para nós e achar que nós somos muito bons.
Os pecados do passado passaram. Aquelas cobiças que nos dominaram não dominam mais. Aqueles prazeres que antes eram prazeres que nós não conseguimos deixá-los, agora já não têm esse efeito sobre nossas vidas. Mas nós nos esquecemos. A couraça é dobrada. Deus precisa penetrar também a vida independente da alma. Agora, o que isso significa? Quando o homem caiu, a proposta do Éden foi: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é só uma outra maneira de dizer: vocês não precisam de Deus. Vivam por vocês mesmos. Vivam por sua suficiência. Vivam por seus recursos. Vivam pela sua própria cabeça. Vocês não precisam de um cabeça. Sereis como Deus, conhecedores. Então a grande opção do Éden foi a opção por uma vida independente de Deus. Deus deixou de ser a fonte de recursos do homem. E o próprio homem passou a ser a sua fonte de recursos. São muito diferentes. Vida da carne e vida da alma. Agora, como podemos ser ajudados com algum texto? Há muitos textos sobre a questão do trato de Deus com a vida da alma. O que Deus quer obter, como Ele trata essa segunda carcaça. Escute 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E o verso seguinte: e um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Essa é a vida independente da alma. Vivendo de si para si. É o que João chamou de a soberba da vida. João falou da concupiscência da carne, João falou da concupiscência dos olhos, e João falou da soberba da vida. Soberba da vida é amar a vida pela vida. É viver com seus próprios recursos. Então a primeira camada, paixões e prazeres. A segunda camada, uma vida independente de Deus. Ou a vida independente da alma. Agora, irmãos, mais um assunto para você meditar e estudar. Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus não tinha a camada de paixões, cobiças e prazeres. Carne. Nosso Senhor é sem pecado. Mas o nosso Senhor tinha alma. E alma tem mente, tem sentimentos, tem desejos. Qual foi a opção do nosso Senhor Jesus? Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Isso é vida da sua alma. Ele tem alma e tem vida da alma. O que o Senhor faz com a sua vida da alma, a alma e sua vida da alma? Ele alinha, determinada e voluntariamente, a sua vida da alma à vontade de Deus. E como nós já falamos, nós chegamos à batalha final do Getsêmani, nosso Senhor. O que acontece no Getsêmani? Mais um exemplo. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, porque nosso Senhor abomina a separação de seu Pai. Tudo que ele tem é a face de seu Pai. Ele pode suportar a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono de todos, mas ele não pode suportar a perda da face do seu Pai. Então, meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele desceu do céu não para fazer sua vontade. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Então, porém, faça-se a tua vontade e não a minha. Nosso Senhor está colocando a sua vida da alma debaixo da condução, do alinhamento com a vontade eterna de Deus. Então, nosso Senhor Jesus negou ter uma vida independente de sua alma? Sim. Ele fez a sua opção. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a entrego, a dou. Então, amados irmãos, essa camada é mais profunda. Podemos ser, de certa forma, tratados nas paixões, cobiças e prazeres. Mas a vida da alma, a vida independente da alma, é algo mais profundo. É o viver para nós mesmos. Fala de uma vida egocêntrica, não fala de uma vida carnal em si mesma, ligada a paixões, cobiças e prazeres. Fala de uma vida independente.
vivendo para nós mesmos. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não há maneira de vivermos para Ele, a não ser que a nossa vida, independente da alma, seja tocada. Então, Leviatã tem uma couraça dobrada. Assim tem Jó. Assim temos todos nós. E graças ao Senhor, Ele usa as circunstâncias e Ele usa sua palavra para penetrar a nossa carcaça dobrada. Graças ao Senhor por seu fiel trabalho. Ainda no verso 18, então. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Por isso que alguns acham que isso aqui é um dragão, né? Das suas narinas procede fumo, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força. Ou seja, Jó tinha uma cerviz inquebrantável. Por causa de sua justiça própria. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Aquela que não se move, né? Para moer o grão. Para moer o grão ali aquelas duas pedras de mó. Uma é fixa, a outra superior mói. Levantando-se ele, tremem os valentes. Esse é Jó mesmo. Nós vimos no seu livro. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo, de flecha. Foi o que seus amigos fizeram. Para ele o ferro é palha e o cobre é pau podre. A seta o não faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam restolho. Os cacetes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Após si deixa um sulco luminoso, o abismo parece ter-se encanecido. E vamos terminar aí, Deus vai terminar o seu segundo discurso com Jó, no redemoinho. E veja então o que ele diz. Conclusão. Na terra não tem ele igual. Capítulo 1, verso 8 e capítulo 2, verso 3 do livro de Jó. Você quer ver o que está escrito lá? Na terra não tem ele igual. Foi o que disse aqui nosso Senhor. Capítulo 1, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E o Senhor repete essas palavras no capítulo 2, verso 3. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então está muito claro que Deus está comparando, usando esses dois animais, para falar com Jó sobre ele mesmo. Na terra não tem ele igual, verso 33, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Em outras palavras, concluindo esse discurso de Deus, esse segundo discurso começa com o soberbo e soberbo, duas vezes, nós vimos lá, e termina com o orgulhoso. Está muito claro o que Deus quis dizer para Jó, usando a figura do Leviatã, tão poderoso, carcaça dobrada, tão soberbo e tão orgulhoso. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Vamos para o discurso de Jó. Nós tivemos 12 discursos de Jó. Tivemos 9 naquelas 3 séries. E tivemos 3 discursos de desafio. Muitas palavras. E agora nós chegamos num breve discurso de Jó no final do seu livro. Um discurso último. Pequeno, conciso e objetivo. E o que Jó diz? Respondeu Jó ao Senhor: bem sei que
tudo podes. Então podes me afligir, então podes me tratar assim, ou tratar assim, fazer isso ou fazer aquilo. E não só tudo pode, não só onipotência e soberania de Deus, mas propósito. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas ou altas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Não há mais o responderás. Porque Jó não está mais arguindo Deus. Não é mais eu perguntarei e tu me responderás. É eu perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, ou eu havia ouvido de ti. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino. Irmãos, essa palavra abomino é usada 76 vezes no hebraico do Velho Testamento. 25 vezes significa desprezo. Eu me abomino. Desprezo. Mas mais uma coisa. Agora não apenas linguística. Perceba algo mais aqui. A palavra abominação tem uma relação direta com idolatria. Porque idolatria é abominação ao Senhor. Culto de ídolos. Então quando Jó está dizendo, eu me abomino, parece que a linguagem é bem clara. Aquela que nós lemos na oração daquele puritano. Eu sou, por natureza, um idólatra. Eu me abomino. E eu me arrependo. Agora nós encontramos a palavra-chave dessa hora. Por que esse discurso de Jó não veio depois do primeiro redemoinho? Porque após o primeiro redemoinho, ele disse, sou vil, sou indigno, ponho a mão na minha boca. Mas depois do segundo redemoinho, ele entendeu muito bem a palavra do Senhor. E esse entendeu não é intelectual, é entendimento espiritual. Ele foi confrontado com a palavra de Deus na presença de Deus. Irmãos, mesmo a palavra de Deus seria insuficiente para produzir em nós o que Deus a designou para produzir, se a sua palavra não nos conduzisse a Ele próprio. Então Jó não apenas recebeu uma instrução sobre o Leviatã, e entendeu claramente que Deus estava usando o Leviatã para falar dele, que ele era o orgulhoso, que ele era aquele que tinha a carcaça dobrada. Mas mais que isso, a palavra de Deus trouxe Jó à presença de Deus. E diante da presença de Deus é só isso que ele tem a dizer. Antes eu ouvia de ti, mas agora meus olhos te veem. Jó não apenas ouviu uma palavra que penetrou seu coração, Jó viu a pessoa de seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Assim como nosso Senhor antecipou a expectativa de Marta, porque Ele é a ressurreição e a vida, e o mesmo ontem, hoje e para sempre, também aqui Deus antecipou a expectativa de Jó. Jó não ia vê-lo quando sua carne fosse revestida de pele e num dia futuro que o seu Redentor, porque o seu Redentor vive. Jó iria vê-lo ainda no monte de lixo, com seu corpo ferido, na mesma condição externa, mas agora os meus olhos viram o Rei, na linguagem de Isaías. Então a palavra de Deus conduziu Jó à presença de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma hora particular da história da igreja, que antecede a vinda do nosso Senhor, em que há dois perigos que têm atuado de forma gravíssima no seio da igreja. Por um lado, libertinagem, perda de limites e princípios e divisão da santidade de Deus. Sem entrar nos detalhes,
esse é um grande inimigo que tem assolado a igreja do Senhor nos nossos dias. Libertinagem. Jovens sem princípios. Namoros, relacionamentos sem princípios. Libertinagem. Mas há uma contraparte. Intelectualismo. Vivemos dias em que também temos sido assolados pelo perigo do intelectualismo. Como se conhecer a Bíblia por si mesmo fosse tudo. Nós deixamos de compreender o propósito da Bíblia, o propósito da palavra de Deus, que sai de sua boca, e o propósito de sua palavra escrita, que saiu da sua boca, é conduzir-nos à presença de Deus. De tal forma que nós podemos escrutinar a palavra de Deus e não nos achegarmos à presença de Deus. Houve um teólogo dentre esses chamados liberais, viveu na mesma época. E ele era um professor erudito de teologia. E quando ele partiu, a sua esposa foi ao seu escritório e achou na sua gaveta material de estudo bíblico e revistas de pornografia. Então, ela escreveu uma nota após a sua partida. E ela deu o título a esta nota: O pastor que vocês amaram e o homem que eu conheci. Ele era um erudito bíblico, mas a palavra não o conduziu à presença do Senhor. Porque o propósito da palavra do Senhor é nos conduzir aos pés do Senhor, à presença do Senhor. Então, esses são dois perigos: libertinagem e intelectualismo. Queridos irmãos, memorizar a palavra de Deus é maravilhoso. Nosso coração é um depósito. As tuas mãos me fizeram e me deram forma, ou afeiçoaram. Salmo 119, 73. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Não é precioso? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se não há um depósito da palavra em nós, o Espírito Santo não tem sobre o que soprar. Então, sempre vamos enfatizar muito isso. Mas cuidado, não se engane. Não significa porque você guardou um depósito da palavra no seu coração que você já tem a experiência dela. E isso é intelectualismo. Então a palavra de Deus precisa nos conduzir à presença de Deus. E ela é instrumento para nos conduzir à sua presença. Então, aí está Jó. Sofreu, ouviu a palavra do Senhor, mas mais que isso, foi conduzido à presença do Senhor. E agora não é mais eu sou indigno. Agora é eu sou nada. Eu me abomino. Eu me arrependo no pó, na cinza. Isso significa eu sou nada. E ele não precisa ser nada, porque agora para ele o seu Senhor é tudo. Meus olhos te veem. Qual foi a promessa do Senhor em Mateus 5,8? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por isso o trabalho da cruz em nós, nos limpando das impurezas. Então, finalmente, o último passo, pela misericórdia, graça do Senhor. Versos 7 a 17. Apenas um resumo para concluirmos. É o segundo lado da moldura do quadro. Então nós já vimos um prólogo de 2 capítulos, agora um epílogo de 11 versos, 7 a 17, fazendo a narrativa de enquadramento. Então terminou a poesia no verso 6. E que poesia! A poesia termina com Jó vendo aquele que ele achou que veria só num tempo futuro, seu Redentor. Aquele que ele mostrou aspiração de vê-lo. Meus olhos e não outros o verão. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. São palavras maravilhosas, mas estavam mescladas com muito de soberba, orgulho e justiça própria. Então o depurador fiel trabalha sobre Jó para que essa aspiração seja pura. E quando essa aspiração se tornou pura, Jó foi recompensado. Ele viu o seu Senhor. Agora meus olhos te veem. Então, o verso 7 a 17, prosa novamente. Uma narrativa em prosa, a poesia terminou.
E o que acontece aqui, em resumo? 3 coisas. Primeiro, nos versos 7 a 9, Jó, primeiro, o Senhor falou essas palavras a Jó, verso 7, e chamou seus amigos. O Senhor mesmo. O Senhor chamou Elifaz, Bildade e Zofar. E disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Porque não disseste de mim o que era reto, e aqui é uma frase intrigante, como o meu servo Jó. Como pode? Jó chegou a acusar Deus para se justificar. O que Deus quer dizer com isso? Amados irmãos, graças ao Senhor. Quando Jó disse, versos 5 e 6, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, Deus cancelou tudo o que Jó havia dito anteriormente. Então, o que foi que Jó disse que foi reto aos olhos de Deus? Versos 1 a 6. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo. Então, por causa dessas palavras de Jó, o Senhor testifica para os seus amigos. Por um lado, cancelada toda a história de Jó de acusar Deus de coisas falsas, do que Deus não é. Por outro lado, isso é o lado negativo. Deus tirou da sua vista o que Jó disse equivocadamente sobre ele, Deus. Mas esse é um lado negativo. Deus traz à luz, de novo, a justiça de Jó aos olhos dos seus amigos. E diz, vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Graças ao Senhor, o arrependimento de Jó foi o seu ponto de virada. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, toma, pois, 7 novilhos, Deus está falando com Elifaz, e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Segundo passo, não apenas o Senhor cancelou todas aquelas coisas inadequadas que Jó havia dito sobre ele, Deus, mas Deus trouxe a justiça de Jó e vindicou-a aos olhos dos seus amigos. E Jó agora pode ser um cooperador com Deus. Antes, ele era aquele que acudia, salvava e livrava. Agora, Jó é um cooperador com Deus. Antes, Jó era um guia, pai, juiz, conselheiro e consolador. Agora, Jó é um intercessor, ou um mediador. Dele eu aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Mas Jó também fez loucura. Por que Deus não o tratou segundo sua loucura? Porque eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, perdoa-me. Falei de coisas que eu não conhecia, coisas maravilhosas demais para mim. Então, esse é o segundo ponto. Jó, um cooperador, intercessor, trabalhando com Deus. Então, no verso 9 diz que esse sacrifício foi feito, fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então, nós temos esse lindo verso 10, que agora em uma outra versão, a versão revista e corrigida de Almeida, diz assim, virou o Senhor o cativeiro de Jó. E essa é uma linda tradução. A versão revista e atualizada diz, mudou o Senhor a sorte de Jó. Bem pobre essa frase, porque é muito mais que mudar a sorte de alguém ou o curso de alguém. É virar um cativeiro.
Qual era o cativeiro inicial de Jó? Agora não temos mais dúvidas. Jó era um idólatra e ele idolatrava a si mesmo. Então Deus virou o cativeiro de Jó, de cativo de si mesmo, da sua integridade, justiça e beleza, para cativo do Senhor. Virou o Senhor o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos. Queridos irmãos, mais um teste. Jó está exatamente no mesmo estado exterior. Pense nisso. Porque se formos desavisados, nós lemos esse texto achando que a situação de Jó mudou. Mas aí está dizendo que mudou depois dele orar. Primeiro ele começou a orar. E quando ele orava, a sua situação mudou. Então Jó cooperou com Deus antes da sua situação mudar. Talvez quando Jó tenha começado a sua oração, o que você acha? Ele está intercedendo por Elifaz, Bildade e Zofar. Aqueles três mesmo. E ele está pedindo a Deus que não os julgue, segundo a sua loucura. Não foi isso que lemos aí? E quanto a ele? O que será passou na mente de Jó? Deus disse que eu seria o intercessor e que ele não julgaria esses meus três amigos por causa da sua loucura. E quanto a mim? E quanto à minha sorte? E quanto à minha condição? A minha condição ainda permanece a mesma. Mas então, para surpresa de Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. E o que aconteceu? Sua saúde é restaurada. Seus filhos são restaurados. Ele teve outros 10 filhos. O nome das suas filhas, cada uma sugere algo maravilhoso. O nome das filhas de Jó. Cada uma delas sugere a graça do Deus que concede porção dobrada. Quando Jó orava pelos seus amigos e Deus mudou sua sorte, deu-lhe o dobro de tudo o que possuía. Verso 10. Aqui nós temos um princípio que certamente os irmãos também já ouviram falar. O princípio do direito de primogenitura. Quando Jó orava pelos seus amigos e o Senhor lhe concede um dobro, não havia legislação levítica. Tantos eruditos vão nos dizer que o livro de Jó é da época de Abraão, 2000 anos antes de Cristo, muito antes de Moisés. Jó recebeu a porção dobrada. Quando lemos a legislação levítica, Deuteronômio 21, você pode fazer isso em outra ocasião. Deuteronômio 21, particularmente os versos 15 a 17. Você vai ver o primogênito tendo o direito de receber, por ser filho primogênito, a porção dobrada. Então, segundo Reis, capítulo 2, nós também vamos ver Eliseu recebendo a porção dobrada do espírito de Elias. Então, porção dobrada simplesmente significa direito de primogenitura. O dobro daquilo que, naturalmente falando, era o seu direito. Uma bênção dobrada, uma unção dobrada, como foi o caso de Eliseu após Elias. Então, esse princípio da primogenitura expressa a ideia de plena filiação. Ponto final e importante que nós chegamos, queridos irmãos. Vamos terminar com ele. Filiação é uma das linhas de ouro da revelação de Deus de Gênesis a Apocalipse. Nunca se esqueça disso. Há duas linhas de ouro, podemos dizer, que correm na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Duas linhas de ouro paralelas. A primeira se chama filiação e a segunda, herança. Nosso Senhor Jesus teve duas relações com Deus. Ele é o Filho de Deus e ele é o servo de Deus. Filiação e sacerdócio. Hebreus capítulo 5. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 5:5. E o próximo verso, verso 6. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Filho, sacerdote. Filiação e sacerdócio. Ele é o Filho de Deus e ele é o servo de Deus, com letras maiúsculas. E nós fomos feitos nele os filhos de Deus e os servos de Deus. Então, quando o Senhor se manifesta ressurreto, a primeira pessoa que o vê é Maria Madalena.
E em João 20:17, ele dá a ela uma mensagem. Talvez, irmão, seja a mais gloriosa dos 10 aparecimentos do Senhor pós-ressurreição. Foram 10. O primeiro foi para Maria Madalena. E sabe o que ele diz a ela? Mulher, não me detenhas. Eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes, subo para o meu Pai, filiação, e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus, sacerdócio, serviço. Nós somos os filhos, servos. Agora, João vai dizer assim, amados, agora somos os filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo, como Ele é. Plena filiação. Nós já somos filhos de Deus. Quando nosso Senhor completar seu trabalho, nós seremos manifestados plenamente filhos de Deus. Então, queridos irmãos, essa é uma linha de ouro. Filiação. O que significa porção dobrada? Plena filiação. Todos os filhos tinham direito à porção do seu pai, mas o primogênito, uma porção dobrada. Plena filiação. Então, filiação é a chave do livro de Jó. Não vamos entender o livro de Jó pela linha do sofrimento do justo, como se baseiam a maioria dos comentários sobre Jó. Por isso a maioria não é boa, porque fica no nível desta mensagem. O problema do sofrimento do justo. Essa é a maioria dos livros sobre Jó. Mas o tema de Jó não é o problema do sofrimento do justo, porque isso, na verdade, não é um problema. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. O problema não é o problema do sofrimento do justo. A questão do livro de Jó é o propósito de Deus de plena filiação. Então, que o Senhor esclareça nossos corações, que tudo o que Ele está fazendo em nossas vidas é para a plena filiação. Agora, a plena filiação que nós vamos obter apenas quando o nosso Senhor Jesus voltar? Por um lado, sim, porque nós estaremos nesse corpo até que Ele venha, corruptível e em guerra. Mas por outro lado, não. Nós fomos chamados para experimentar realidade espiritual de filhos maduros agora, antes que o Senhor venha. O anelo do coração do Senhor é uma igreja madura. Que nós possamos avançar de glória em glória, contemplando a glória do Senhor. Esse é o caminho da filiação. E é impossível que nós o atingíssemos, senão pelo caminho da cruz. Então, essa é a mensagem do livro de Jó. Que o Senhor, então, nos ajude, irmãos, e o aplique em nossa experiência. Que não sejam apenas informações para o nosso intelecto, porque elas falam daquilo que Deus tem no seu coração e o que Ele tem buscado executar nas nossas vidas como suas assembleias, seus filhos. Que o Senhor seja assim glorificado. Vamos orar. Senhor, querido Pai, te agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor concebeu no teu coração esse propósito. Ninguém te compungiu a isso. O Senhor é livre e soberano. Mas muito obrigado, porque o Senhor nos incluiu em teu propósito de amor. Não conhecemos todo o plano teu, mas a ti nós conhecemos. Moldas o vaso sabiamente, e sabiamente o quebras. Teu é o entender e nosso é o confiar. Senhor, glorifica o teu nome em nossas vidas. E livra-nos, te pedimos, de descaminhos. Mantém-nos alinhados com esse teu propósito eterno. Forma Cristo em nós. Também queremos com nossos olhos te ver com mais clareza, te amar com mais ternura e te seguir mais de perto. Assim te pedimos, em teu nome. Amém.